Trabalhar como CLT ou trabalhar como empreendedor no seu negócio próprio? Bom, esse é um dilema que algumas pessoas partem de uma decisão de maneira errada. Por quê? Muitas pessoas julgam que trabalhar como CLT não vale a pena, não dá dinheiro, e empreender é o caminho da prosperidade, que é só empreendendo que de fato elas têm que se dedicar para que elas venham a prosperar no seu próprio negócio. Mas veja bem, eu vou te passar uma ideia que com certeza tu vai refletir e a partir daí eu tenho certeza que vai ser uma base muito boa para te tomar uma decisão com mais clareza. Trabalhar como CLT. Muitas pessoas dizem que não tem como conseguir uma remuneração interessante trabalhando como CLT. E isso não é verdade. Em muitas empresas nacionais e multinacionais existem cargos elevados em várias empresas onde eles trabalham como CLT e comparado com empreendedores, pessoas que já têm os seus negócios há anos, não chegam nem perto dos ganhos que eles têm. Aí tu vai dizer, Taylor, mas isso é a minoria. É a minoria dos empreendedores, É a minoria dos que trabalham como CLT que ganham um salário bem elevado. Ok? Isso faz sentido, se você pensa dessa forma, eu concordo. Porém, as empresas também, as grandes empresas, não é a maioria. A maioria das empresas de empreendedores são micro e pequenas empresas que ficaram naquela estagnação e não conseguiram prosperar. Porque quem faz o seu negócio prosperar e quem faz com que você consiga subir de cargo não está essa decisão não cabe a terceiros, mas cabe ao resultado que você vai conseguir proporcionar. Se você trabalha como CLT numa empresa, é o resultado que você vai conseguir proporcionar para sua empresa. E se você trabalha como empreendedor, tem uma empresa, é o resultado que você vai proporcionar para o seu cliente. Então, muitas vezes as pessoas elas banalizam trabalhar como CLT, mas na verdade elas banalizam isso porque elas não conseguiram se dedicar o suficiente para serem reconhecidas a ponto de subirem de cargos. E aí o que elas fazem? Elas migram para trabalhar como empreendedores. E é nesse momento que elas começam a trabalhar de empreendedores que elas precisam se reinventar, que a mente delas começa a mudar e elas começam a compreender qual que é a devida postura que tanto um empreendedor quanto um CLT precisa ter. Muitas vezes esse empreendedor, ele começa a entender que ele precisa se dedicar, que ele vai ter que trabalhar mais do que talvez ele planejou trabalhar, do que ele vai ter que ter um padrão excelente, que ele vai ter que melhorar continuamente, que ele vai ter que se capacitar, que ele vai ter que olhar para a concorrência. Uma série de decisões, de práticas que ele vai ter que tomar para se manter no mercado, para ele não quebrar e se dedicar mais ainda para que se ele quer evoluir, se ele quer prosperar. E se ele tivesse essa mesma postura, essas mesmas práticas trabalhando como CLT, com certeza ele iria prosperar. Com certeza ele iria subir de cargo. Inclusive, eu fiz um vídeo, na verdade são 2 vídeos, que é de ajudante a gerente, onde ali eu explico um passo a passo de como você, se você se encontra, claro, nesse cenário de ajudante, vai passar para gerente. E muitas pessoas acham que é algo complexo, que aquela pessoa que está na posição de gerente é uma pessoa que ela é super, que é de outro patamar. E não. Porque ninguém começa já nos cargos elevados. E nesses vídeos eu explico o processo e as atitudes práticas como um mapa direcionando para aquela pessoa que está de ajudante, para ela entender o cenário que ela se encontra e qual que vai ter que ser a postura, as práticas dela até chegar na posição de gerente. Eu falei gerente de uma forma generalista, mas nos cargos mais elevados de uma empresa. Pode ser um diretor, um CEO, entre outros cargos elevados, bem remunerados de uma empresa. Então eu criei 2 vídeos. Você pode clicar lá que
eu tenho certeza que vai agregar valor. Até mesmo se você não é CLT, se você é empreendedor, para você ter uma postura firme e clara de decisões que você precisa ter se você quiser prosperar na área profissional que você atua. Mas, se você hoje trabalha como CLT, não se permita ser menosprezado por quem empreende. Porque o resultado de quem empreende ou de quem trabalha como CLT está no seu potencial. E esse potencial cabe a você buscar elevá-lo. Ah, como assim, Taylor? Não estou entendendo direito o que você está falando. Quando a gente começa no mercado de trabalho, provavelmente antes, nossos pais, eles nos incentivam a estudar. Nem todos. Os meus pais, eu vou falar por mim, eles não me incentivaram muito a estudar. Eu comecei no mercado de trabalho. Quando eu comecei no mercado de trabalho, eu não tinha nenhuma especialização. Eu não tinha o ensino médio completo. Então isso eu já iniciei atrás de muitos outros que estavam iniciando no mercado de trabalho, lá com os meus 18 anos na época. Então, quando você é jovem, adolescente, o interessante o que é? É você terminar o seu ensino médio, é você fazer um curso técnico, você fazer curso de idiomas, você fazer um curso de informática. Esses cursos que são os principais para você já ter um repertório interessante para mostrar já de começo nas primeiras oportunidades que você estiver buscando no mercado de trabalho, mesmo sem experiência. E é claro que também não impede de você também ter a experiência como um estagiário, enquanto você é jovem. Eu acredito que esse vídeo não é para o público jovem, mas se você que está vendo esse vídeo, você tem um filho jovem, você já vai conduzindo ele nesse caminho, para que ele consiga se sobressair nas primeiras oportunidades as quais estiver diante dele. Porque a capacitação que a gente tem, ela é a porta de entrada para que aquela pessoa, para o empregador entender que aquilo é um potencial para a gente proporcionar resultado para a empresa dele, porque é isso que ele quer. Quando ele vai contratar um colaborador, ele quer alguém que venha para causar um bom resultado na empresa dele. Não quer só mais um. Então, eu vou continuar falando. Então, eu não tinha um ensino médio completo, não tinha nenhuma qualificação. Então, se você que é um profissional, se você não tem isso, ok, nem tudo está perdido. A partir de agora, você vai começar a se qualificar. Você vai se qualificar de forma acadêmica. Se você não terminou seu ensino médio, você vai terminar o seu ensino médio. Se você não tem nenhuma qualificação como especialista, você vai ver qual empresa você quer atuar e qual área daquela empresa que você vai atuar que você tem uma inclinação maior, um interesse maior de trabalhar naquela área. E a partir daí, você vai começar a fazer pelo menos uma graduação, cursos profissionalizantes, mentorias, treinamentos e também ler livros. Ler livros. Então, você também pode conversar ou ver vídeos a respeito dessa área que você almeja trabalhar. E você vai se capacitando continuamente. Dessa forma, você vai trabalhando e você vai se capacitando e o seu valor vai aumentando. E sem contar a experiência que você vai adquirindo. Tem muitos e muitos grandes empresários hoje que são grandes empresários, mas eles tiveram, antes de ser empresários, uma carreira triunfante no regime CLT. Eles começaram nos cargos mais baixos da empresa, porém, com o passar do tempo, gradativamente, pelo fato de eles terem um perfil determinado, eles foram galgando nível nas empresas onde eles trabalhavam. Começando de estagiário para ser efetivado e assim por diante até chegar no cargo de gerente ou de CEO. Sim, tem muitos profissionais, grandes empreendedores hoje que tiveram uma carreira antes trabalhando numa empresa CLT e tiveram uma carreira triunfante.
Então, ou seja, ele era bom como CLT ou como empresário? Na verdade, o modelo, por si só, era ruim? Era bom? A questão é o seguinte, é claro que ele fez essa transição para romper barreiras, trabalhando como empreendedor. Porém, não pense você que se você não é uma pessoa dedicada, que você vai trabalhar como empreendedor e você vai prosperar. Você não vai conseguir prosperar. Porque como empreendedor, você vai ter que trabalhar mais. Muitas pessoas vão trabalhar como empreendedor pensando assim, eu não vou ter chefe. Eu faço meu horário. Eu vou ter minha autonomia. Eu decido quando que eu vou descansar. Eu decido meu salário. Isso e aquilo. Estão equivocadas. Se você vai trabalhar como empreendedor e você não tem um plano de negócio e você não se dobra para as práticas que exigem para que a sua empresa prospere, você vai quebrar. Se você não quebrar, você vai ficar ali, sempre com a corda no pescoço. Você vai ficar praticamente sempre empatando. Se você vai empreender, você precisa ser mais dedicado ainda do que no regime CLT. Você precisa ser mais dedicado ainda. É por isso que essas pessoas que começam de baixo e vão trabalhando numa empresa até chegar a um dos cargos maiores, depois, quando elas vão abrir uma empresa, elas conseguem se sobressair. Porque o potencial está nelas. Então elas são dedicadas. Elas são pessoas ambiciosas. Elas são pessoas disciplinadas. Então, elas engajam naquele projeto e elas fazem com que aquele projeto dê certo. Elas não tentam, elas já têm uma visão já de onde que elas vão chegar. Elas já têm um plano matemático de onde elas vão chegar em quanto tempo. E quais os possíveis desafios que elas vão ter pela frente. E quais as possíveis soluções para esses possíveis desafios. Um plano de negócio de fato. Então não pense você que se você se aventurar de sangue doce, de uma forma displicente, tanto trabalhando como CLT, aí agora você vai ir para a área do empreendedorismo, que você vai conseguir prosperar. Você está equivocado. Você pode ser um microempreendedor, um empreendedor ou um grande empresário. É preciso dedicação, é preciso disciplina, é preciso um planejamento. Então, seja dedicado. No vídeo de hoje, a mensagem que eu tinha para dar era isso. Olha só, se você é uma pessoa que busca se capacitar, busca conhecimento, eu vou deixar no primeiro comentário fixado sugestões de livros. E se você é uma pessoa que busca o crescimento, busca o progresso na sua vida, te incentiva a se inscrever nesse canal, deixe seu like e escreve nos comentários aqui qual a sua opinião a respeito do tema desse vídeo. Tamo junto!